Já temos dito várias vezes que nós estamos este ano a escutar o Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro Evangelho a ser escrito dos 4 que nós conhecemos. Na Bíblia nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas cronologicamente, por ordem de escritura, São Marcos foi escrito primeiro do que São Mateus. Na Bíblia temos uma ordem não cronológica, mas pedagógica. E também já dissemos várias vezes que no Evangelho de São Marcos há uma pergunta que está constantemente e praticamente em todos os capítulos, que é: quem é Jesus? Porque São Marcos escreve para cristãos vindos de um mundo diferente dos judeus. Os judeus tinham todo o Antigo Testamento, estavam envolvidos na religião, Jesus era judeu, portanto a coisa fluía muito naturalmente. Mas os destinatários do Evangelho, os cristãos, para quem São Marcos escreveu o seu Evangelho, não conheciam. Tinham ouvido falar de Jesus, mas ficava esta pergunta: quem é Jesus? Porquê é que ele é diferente? Porquê é que ele é especial? Quem ele é? Então São Marcos escreve os seus 16 capítulos do Evangelho, muito pequenininho, 2, 3 horas lê-se o Evangelho de São Marcos. A pergunta está sempre aqui: quem é Jesus? Quem é Jesus? Se nós repararmos bem, logo no capítulo 1, Jesus entra na sinagoga e põe-se a falar, então a gente fica admirada com as palavras de Jesus, e há um homem que está um bocado atormentado, diz que tem um espírito impuro, que começa a gritar contra Jesus, a dizer: que tens a ver connosco? Que tens a ver connosco? Eu sei que tu és o Santo de Deus. O próprio diabo reconhecia Jesus. E várias vezes isto vai aparecendo. Outras vezes é a multidão que diz: quem é este homem que faz coisas maravilhosas? Quem é este homem a quem o mar e o vento lhe obedecem? Esta pergunta está sempre presente no Evangelho de São Marcos. E nós hoje escutamos o próprio Jesus a perguntar aos discípulos: quem sou eu para vocês? Na vossa vida, que lugar é que eu ocupo? O que é que eu sou para vocês? Quem é que eu sou para vocês? E infelizmente Pedro não dá ainda uma resposta convincente a Jesus, mesmo que tenha dito que ele era o Messias. A resposta só a vamos encontrar no último capítulo do Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, quando o centurião, um pagão, igual àqueles a quem São Marcos escreveu o seu Evangelho, ao ver a maneira como Jesus tinha morrido, acaba por exclamar: na verdade, este homem era o Filho de Deus. E é aqui que todos têm de chegar. E porquê é que se valoriza tanto esta resposta do centurião e, digo eu, esta resposta de Pedro não foi convincente? Porque foi uma resposta teórica, se quiséssemos, académica, externa e não sentida. E então gostava de refletir convosco aqui 3 expressões de como sermos cristãos hoje, à luz destas leituras. Então a primeira atitude, termos que responder seriamente a esta pergunta: quem é Jesus para mim? Ou quem é que eu digo que é Jesus? Esta é central. Nós podemos ler livros de teologia, nós podemos fazer cursos online e virtuais e não sei o quê, podemos ser os melhores especialistas em tudo, mas podemos dar uma resposta de Jesus que não seja convincente. Nós vemos como, quem acompanhou agora a visita do Papa a todos estes países, a fé daquelas pessoas, que choravam, não por passar o Papa, não só porque se realizou um sonho, algum dia alguém pensava que o Papa ia alguma vez com esta idade a tal sítio, não. Mas aquele motivo de encontro, o Papa ter ido àqueles países, fez com que aquela gente mostrasse aquilo que sente. E eu creio que é isto que nos falta a nós, cristãos católicos europeus. Ainda não andamos a mostrar o Jesus em que acreditamos. Sabemos quem ele é. Nasceu em Belém, morreu em Jerusalém, foram 3 anos, mais vossos inimigos. Mas não é a melhor resposta. A melhor resposta é: o que é que eu sei de Jesus a partir da minha experiência com ele? Não tenham dúvidas que estes freis conhecem muito mais de mim
do que se calhar qualquer um de vocês. Porquê? Vivem comigo, conhecem o bom e o mau. Mas só a partir da experiência é que a gente pode dizer mais do que é uma pessoa impecável, ou é uma pessoa simpática, ou é uma pessoa extraordinária. É o conhecimento, é a experiência. E esta então é a pergunta que nós temos de fazer-nos a nós próprios. Como é que eu tenho falado de Jesus? A partir da minha experiência. E não daquilo que eu já andei a ler e das coisas mais ou menos históricas de Jesus. Que experiência é que eu fiz de Jesus que possa ser transportada para os outros? Isto através das nossas palavras e através das nossas ações. Há um cântico que nas missas jovens se canta, que diz assim: Senhor, faz com que olhem para mim e só te vejam a ti. Não ser eu quem fala, mas tu, só Cristo em mim. Será que os outros veem nas minhas palavras e nas minhas ações o rosto de Jesus? Ou sou um daqueles católicos que cumpre as coisas, que faz a sua rotina, a sua manutenção católica, mas não consegue dar um passo mais profundo? Pedro deu uma resposta certa, mas teve uma atitude errada. Resposta certa: tu és o Messias, fantástico. Mas quando Jesus lhe começa a explicar, atenção, a explicar não, aqui o verbo é a ensinar. Começou a ensinar, não foi a explicar, a ensinar. Atenção, isto vai doer, vou sofrer, vou ser entregue. Tudo que eles conheciam da primeira leitura de Isaías não era nada, para os discípulos não era nada novo. Que o Messias tinha que sofrer, que o Messias tinha que ser morto e que ia ressuscitar. Mas esta conversa já não agradava a Pedro. Porque Pedro tinha criado a ideia de um Jesus que era o Salvador da pátria, à maneira daqueles que vêm e mata tudo e vai tudo pela frente e agora eu sou eu que vou reinar. E Jesus diz: não, eu vou reinar, mas primeiro vou passar pela humildade, pelo sofrimento, pela morte. E Pedro não queria aceitar um Messias assim. Na cabeça de Pedro só um Messias glorioso é que fazia sentido. Um Messias sem sofrimento, sem nenhum contratempo. E este é um mal, se calhar, hoje também das nossas gerações e das gerações mais novas. Não sabem o que é um momento menos feliz. E não sabem fazer de um momento menos feliz um momento de crescimento. Não é? Diante de uma dificuldade, diante de uma pedra grande, em vez de saltarem para o outro lado, voltam para trás. E isto faz parte da nossa existência humana. Não há nenhuma vida dos que estamos aqui, não há nenhuma vida que tenha passado 150% sem uma doença, sem um drama, sem uma perda, sem uma doença, sem isto, sem aquilo. Porque faz parte da nossa condição. Mas isso não significa que vamos ser uns derrotados, porque o cristão é à partida vencedor. Porque Jesus já lhe deu o prémio da vitória com a sua ressurreição. Então a segunda coisa é assumir aquilo que Jesus viveu. O conselho que Jesus dá aos seus discípulos e à multidão, renunciar a si mesmo, pegar na sua cruz e segui-lo, foi o que Jesus fez. Renunciou a si próprio. Não fez a vontade dele, mas a vontade de Deus. Pegou na sua cruz e agora pega na cruz da humanidade, que ele agora é o nosso Ireneu, e vamos embora para o Calvário. Nós, discípulos de Jesus, temos este caminho, que eu vou explicar brevemente, não vou deter. Renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo não significa nós deixarmos de mandar em nós. Ou passar, às vezes tem muita pena dos freios, porque os freios fazem voto à obediência, não podem. Não é não podem, é não querem. Não é não podem. O freio não pode casar. Posso, mas não quero. Uma opção de vida. Quem casou fez uma opção de não ficar solteiro. E quem se divorciou fez uma opção de não ficar com alguém que lhe atormentava a vida. São opções. Não são proibições. O renunciar a si mesmo é nós não vivermos para o nosso egoísmo, mas vivermos para os outros. E nós temos aqui exemplos
Aqui, não digo aqui entre nós, porque também os temos, mas temos aqui exemplos tão bonitos. Quando os pais abdicam de muitas horas de trabalho, de umas carreiras, de umas propostas fantásticas para tomarem conta dos filhos, estão a renunciar-se a si mesmo. Quando nós, em vez de andarmos aqui em 2, 3 trabalhos e a trabalhar horas e horas, dizemos, não, a minha família é importante. Antes do trabalho está a minha família. E dedicam-se à família, estão a renunciar a si mesmos. Quando nós começamos a tratar de uma mãe ou de um pai que começa a ficar com idade ou começa a ficar doente, estamos a renunciar a nós mesmos. E renunciar a si mesmo significa não viver para o meu egoísmo, mas viver para os outros. Renunciar a si mesmo, foi o que Jesus fez. Jesus não viveu para ele, não para ser servido, mas para servir. Então a vida útil do cristão é servir o outro, não tendo em conta como primeiro objetivo o que é que eu vou beneficiar. Renunciar a si mesmo. Depois pegar na sua cruz. Uma tradução mais literal é levantar a cruz. Vamos lá, pegar nela, pegar na sua cruz, levantá-la. As cruzes não se escolhem, é a nossa vida. As cruzes não se escolhem. É o que é. Mais leve, mais pesada. Todos nós achamos que a nossa cruz é mais pesada de todo o mundo, até que a gente se dá conta de que alguém ainda sofre um bocadinho mais do que nós. E olhem que é verdade, hein? No mundo há gente que sofre muito mais do que nós. Por muito que seja o nosso sofrimento hoje, há alguém a sofrer muito mais do que nós. Mas o que Jesus nos pede é pega na tua vida, ou seja, tem coragem e agarra na tua vida como ela é. Vamos embora. Tenho este problema, tenho que encontrar a solução. Às vezes adiamos os problemas e não resolvemos e deixamos, e quando a gente já queria resolver já é tarde, porque agora já não vou conseguir fazer. É pegar na vida. Não deixes a tua cruz deitada no chão. Pega nela. Para quê? Para seguires o Senhor. Há uma meta na nossa vida que é seguir Jesus. Porque Jesus indica-nos o caminho. E ao longo do caminho da nossa vida, muitas vezes Jesus volta para trás. Não para carregar a nossa cruz, mas para nos ajudar a levar a nossa cruz, porque a cruz é nossa. O que é que Ele faz? Vem cá atrás, vou-te ajudar agora aqui um bocadinho, vamos lá. E nós vamos sentindo isto. Muitas vezes com o próprio Jesus, outras vezes com um irmão, com um amigo, com alguém com quem nós partilhamos as dificuldades da nossa vida. É Jesus que vem ter comigo e diz, eu estou contigo, segue-me. E depois, a terceira coisa que nós temos que levar a sério é a questão da segunda leitura, a terceira exigência, ser um católico verdadeiramente praticante. Hoje São Tiago explica-nos bem o que é que significa um católico praticante. Não é o que vai à missa todos os domingos. Não é esse o católico praticante, que infelizmente, e não é graças a nós, mas por nossa culpa, fomos nós católicos que, para nos diferenciarmos dos outros, começámos a dizer que éramos praticantes e que quem não vem à missa é não praticante. Aqui o que São Tiago diz é que quem não pratica obras de misericórdia não é praticante. Temos a questão da fé e a questão das obras. Não podemos dizer eu tenho fé e outro que agarra as obras. Não. Há um equilíbrio nestas duas coisas. É fé e obras. Mas com a certeza de que as obras revelam a fé que temos. Não é um hábito no meio da rua que vai revelar a fé que nós temos. Não é um cabeção alto no pescoço que vai mostrar a fé que eu tenho. Não é por aí. Não é uma cruz ao peito ou um rosário ao peito para que toda a gente veja que eu sou católico. Não é isso. O que São Tiago diz é: as tuas obras vão mostrar a tua fé. É aqui. As tuas obras é que mostram a tua fé. E diz São Tiago, e não precisa de grandes explicações, a fé sem obras não é doente, não está numa fase paliativa, é completamente morta. Atenção, malta que acha que só rezar é que está bem, a vossa fé está completamente morta. O que é que eu tenho que fazer para ressuscitar a minha fé?
começa a amar o próximo como sinal de amor a Deus e ressuscitas a tua fé. Não há contradição. Não há, eu sou mais ligado a São Paulo, porque São Paulo é que diz que a fé é que nos salva. Ou então, eu é que sou mais... O Papa Francisco condena também aqueles que são de um ativismo, ele chama o ativismo desenfreado. Pessoas que fazem, mas nem se lembram que Deus existe. Ou que não se lembram que têm que fazer as coisas em nome de Deus. E então, o terceiro desafio que Jesus hoje nos diz é: ser um católico praticante pela prática das obras e não pelas orações e devoções que tu possas ter. É óbvio que eu não digo que temos que deixar de vir à missa para fazer obras, temos que deixar de rezar porque isso não é importante. Obviamente que não. Perdia a Assembleia. Não é isso que se pretende. Mas é sobretudo para aqueles que, como no tempo de São Tiago, pensavam que bastava rezar, bastava picar o ponto, bastava os mínimos para ser fantástico. Não. Ser fantástico é teres equilíbrio, ganhares equilíbrio entre a fé e as obras. E nunca te esqueças que não é o exterior que mostra a tua fé, mas é as tuas obras, a tua prática do bem, a prática do amor que te vai alegremente denunciar e vai dizer: este ou esta pratica o bem, este ou esta é filho de Deus. Que estas leituras que nós escutamos, estamos em setembro a começar o ano pastoral, o ano letivo, estamos a recomeçar, não é? Estamos a recomeçar. Que estas leituras nos despertem para que nós aprendamos a fazer uma experiência profunda de Jesus. O Papa Francisco diz muitas vezes aos teólogos, aos teóricos: façam teologia de joelhos, que significa rezem. Não sejam só académicos, rezem. A pior coisa que pode acontecer a um cristão é ele ser um cristão académico, em que as coisas só passam pela cabeça, mas não entram no coração e não levam à prática do bem. Que o impulso deste novo ano pastoral nos ajude, então, a nós reanimarmos a nossa fé pela prática das boas obras. Que assim seja.